Vamos falar sobre diferença de potencial, ou DDP. Temos aqui, quando se compara o trabalho realizado por dois corpos eletrizados, automaticamente esta se comparando os seus potenciais elétricos. A diferença entre os trabalhos expressa diretamente a diferença de potencial elétrico entre esses dois corpos. A diferença de potencial, abreviado para DDP, existe entre corpos eletrizados com cargas diferentes ou com o mesmo tipo de cargas. Então temos aqui o exemplo. O que fala lá? A diferença de potencial, abreviado para DDP, existe entre corpos eletrizados com cargas diferentes, nesse caso aqui é uma diferença de potencial, ou com cargas do mesmo tipo. Aqui seria positivo mais positivo do que aqui, são iguais, e tem uma diferença de potencial. Nesse caso está neutro. Neutro de um lado e positivo. Se fosse negativo, estaria neutro e negativo. Aí não tem diferença de potencial. A diferença de potencial elétrica entre dois corpos eletrizados também é denominado de tensão elétrica. Quando eu falar diferença de potencial e tensão elétrica, são a mesma coisa, pessoal. Vamos falar sobre unidade de medida de tensão elétrica. Pessoal, vamos falar sobre a unidade de medida de tensão elétrica, o que são mais usadas na parte elétrica, que é o megavolts, seu símbolo é MV, o kilovolts, seu símbolo é KB, o volts, que é o símbolo V, o milivolts, que é o MV, e o microvolts, que é esse símbolo aqui, que é uma letra grega. Vamos falar agora sobre pilha ou bateria elétrica. Pessoal, vamos falar sobre pilha ou bateria elétrica. Nada mais que seria uma fonte de energia também. Então, a existência de tensão é imprescindível para o funcionamento dos aparelhos elétricos. Para que eles funcionem, foram desenvolvidos dispositivos capazes de criar um desequilíbrio elétrico entre dois pontos, dando origem a uma tensão elétrica. Genericamente, esses dispositivos são chamados de fontes geradoras de tensão. As pilhas, as baterias ou acumuladores e geradores são exemplos desse tipo de fonte. Aqui temos o desenho de uma pilha, o lado positivo e negativo. As pilhas são fontes geradoras de tensão constituídas por dois tipos de metais, mergulhados em um preparado químico. Esse preparado químico reage com os metais, retirando elétrons de um, elevando-o para o outro. Um dos metais fica com potencial positivo, elétrico positivo, e o outro fica com potencial elétrico negativo. Entre os dois metais existe, portanto, uma diferença de potencial, ou uma tensão elétrica. Tem um desenho aqui, uma placa é negativa, feita de zinco, e o positivo é uma placa positiva de cobre. Aqui é uma solução eletrólise, ou solução, que eles falam, eletrólise ou solução. Aqui é uma cuba, então fica mergulhado essas duas placas nessa solução. Seria a bateria, a pilha seria mais ou menos isso. No caso da pilha seca, a bateria é constituída por isso aqui. Por esse desenho aqui como está explicando. Pela própria característica do funcionamento das pilhas, um dos metais torna-se positivo e o outro negativo. Cada um dos metais é chamado polo. Portanto, as pilhas dispõem de um polo positivo e um polo negativo. Nesse caso, tem um polo positivo e um polo negativo. Esses polos nunca se alteram, o que faz com que a polaridade da pilha seja invariável. Daí a tensão fornecida chama-se tensão contínua ou tensão CC, que é a tensão elétrica entre dois pontos de polaridades invariáveis. A tensão fornecida por uma pilha comum não depende de seu tamanho pequeno ou médio ou grande, nem de sua utilização nesse ou naquele aparelho. É sempre uma tensão contínua de aproximadamente 1,5 volts. Então as pilhas e a bateria, no caso a pilha, 1,5. As baterias são de 12 volts, 24 volts. E por que tem que ser contínuo, pessoal? Porque é para não ter perdas. Se fosse alternados, teria perda dentro delas. Então são contínuos para não ter perda. Quando precisar, a tensão está ali, não tem perda de tensão. Não descarrega muito fácil. E a alternada não. Se ela ficar variando lá dentro, ela vai chegar um tempo que vai ter essas perdas também. Vamos falar sobre fontes geradoras de energia elétrica. É o nosso próximo assunto. Pessoal, vamos falar sobre fontes geradoras de energia elétrica.
Então temos aqui uma fonte de ação térmica, luz, ação mecânica, química e magnética. Vamos falar de cada uma delas. Então a geração de energia elétrica por ação térmica. Pode-se obter energia elétrica por meio do aquecimento direto da junção de dois metais diferentes. Por exemplo, se um fio de cobre e o outro de constantan, liga de cobre e níquel, que é o formato do constantan, forem unidos por uma de suas extremidades e esses fios forem aquecidos, nessa junção aparecerá uma tensão elétrica nas outras extremidades. Isso acontece porque o aumento da temperatura acelera a movimentação dos elétrons livres e faz com que eles passem de um material para o outro, causando uma diferença de potencial. À medida que aumentamos a temperatura da junção, aumenta também o valor da tensão elétrica na outra extremidade. Esse tipo de geração de energia elétrica por ação térmica é utilizado num dispositivo chamado de termoelétrico, usado como elemento sensor nos pirômetros, que são aparelhos usados para medir temperatura de fornos industriais. Geração de energia elétrica por ação da luz. Para gerar energia elétrica por ação da luz, utiliza-se o efeito fotoelétrico. Esse efeito ocorre quando radiações luminosas atingem um fotoelemento. Isso faz com que os elétrons livres da camada semicondutora se desloquem até seu anel metálico. Dessa forma, o anel se torna negativo e a placa base positiva. Enquanto dura a incidência de luz, uma tensão aparece entre as placas. O uso mais comum desse tipo de célula fotoelétrica é no armazenamento de energia elétrica em acumuladores e baterias solares. A geração de energia elétrica por ação mecânica. Vamos falar sobre a energia elétrica por ação mecânica. Alguns cristais, como o quartzo, a turmalina e o sais de Rochelle, quando submetidos a ações mecânicas, como compressão e torção, desenvolvem uma diferença de potencial. Um cristal de um desses materiais for colocado entre duas placas metálicas e sobre elas for aplicada uma variação de pressão, obteremos uma diferença de potencial produzida por essa variação. O valor da diferença de potencial dependerá da pressão exercida sobre o conjunto. Os cristais como fonte de energia elétrica são largamente usados em equipamentos de pequena potência, como toca-disco, por exemplo. Outros exemplos são os isqueiros, chamados eletrônicos, e os acendedores do tipo Magic Click. Geração de energia elétrica por ação química. Outro modo de se obter eletricidade é por meio da ação química. Isso acontece da seguinte forma: dois metais diferentes, como cobre e zinco, são colocados dentro de uma solução química ou eletrônica, composta de sal, H2O mais NaCl ou ácido sulfúrico, H2O mais H2SO4, constituindo-se de uma célula primária. É o exemplo que nós demos aqui da bateria, pessoal, que tem dois metais diferentes, onde dá a transformação da bateria. Hoje tem a bateria que usa até prata, que são mais resistentes, a durabilidade é maior. A reação química entre eletrólito e os metais vai retirando os elétrons do zinco, esses passam pelo eletrólito e vão se depositando no cobre. Então é do zinco para o cobre. Dessa forma, obtém-se uma diferença de potencial ou tensão entre os bornes ligados no zinco negativo e no cobre positivo. Eu fiz o desenho aqui de como que é feita a energia elétrica na bateria, nesse tipo de reação química. A pilha da lanterna funciona segundo o princípio da célula primária, que acabamos de escrever. Ela é constituída basicamente de dois tipos de materiais em contato com o preparo químico, é o que eu acabei de explicar, pessoal. A geração de energia elétrica por ação magnética. O método mais comum de produção de energia elétrica em larga escala é por ação magnética. A eletricidade gerada por ação magnética é produzida quando um condutor é movimentado dentro do raio de ação de um campo magnético. Isso cria uma diferença de potencial, que aumenta ou diminui com aumento ou diminuição da velocidade do condutor ou da intensidade do campo magnético. A tensão gerada por este método é chamada de tensão alternável, pois suas polaridades são variáveis, ou seja, se alternam. Os alternadores e dínamos são exemplos de fontes geradoras que produzem energia elétrica segundo o princípio que acabamos de ser descrito. Vamos falar sobre corrente elétrica, pessoal. A corrente elétrica consiste em um movimento orientado de cargas provocado pelo desequilíbrio elétrico ou diferença de potencial.
entre dois pontos. A corrente elétrica é a forma pela qual os corpos eletrizados procuram estabelecer o equilíbrio elétrico. Para que haja corrente elétrica, é necessário que haja uma diferença de potencial ou tensão elétrica e que o circuito esteja fechado. Logo, podemos afirmar que existe tensão sem corrente, mas nunca existirá corrente sem tensão. Isso acontece porque a tensão orienta as cargas elétricas. O símbolo para representar a intensidade da corrente elétrica é a letra L. Ou I, né? A letra I. Então temos aqui o átomo, um próton positivo, o nêutron tem a carga neutra e o elétron. A movimentação ordenada dos elétrons faz surgir a corrente elétrica. O elétron passa desse átomo, daqui passa para esse outro e assim até fazendo que haja corrente elétrica. Isso através da tensão elétrica. Certo, pessoal? Vamos falar sobre descargas elétricas. As descargas elétricas são fenômenos comuns na natureza. O relâmpago, por exemplo, é um exemplo típico de descarga elétrica. O atrito contra o ar faz com que as nuvens fiquem altamente eletrizadas e adquiram um potencial elevado. Quando duas nuvens com potencial elétrico diferente se aproximam, ocorre uma descarga elétrica, ou seja, um relâmpago. O que ocorre não passa de uma transferência orientada de carga elétrica de uma nuvem para outra. Então temos um vem aqui de uma nuvem com excesso de elétrons e uma nuvem com poucos elétrons. Essa transferência de elétrons chama descarga elétrica. Isso aqui, pessoal, pode ser também, no caso da nuvem para a Terra. Seria também um raio. O raio seria a parte de elétron para lá. Ou pode ser também de um ponto alto, como um prédio, seria para cima. Jogando lá para a nuvem. É uma descarga também, seria um raio, de baixo para cima ou de cima para baixo, ou entre nuvens. São formação de raios que a gente vê na natureza. Durante a descarga, numerosas cargas elétricas são transferidas numa única direção para diminuir o desequilíbrio elétrico entre dois pontos. Os elétrons em excesso em uma nuvem deslocam-se para a nuvem que tem poucos elétrons. É o que eu acabei de falar. Uma quantidade maior de elétrons nessa nuvem descarrega sempre na menor. Então há uma descarga elétrica aqui. Ou por terra, ou da terra para cima. Como já foi visto também, o deslocamento de cargas elétricas em dois pontos onde existe uma diferença de potencial, ou DDP, é chamado de corrente elétrica. Desse modo, explica-se o relâmpago como uma corrente elétrica provocada pela tensão elétrica existente entre duas nuvens. Durante o curto tempo de duração de um relâmpago, grande quantidade de carga elétrica flui de uma nuvem para outra, dependendo da grandeza do desequilíbrio elétrico entre as duas nuvens. A corrente, ou seja, a descarga elétrica entre elas, pode ter maior ou menor intensidade.